nós vamos estar continuando o nosso estudo sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas se encontram a partir do capítulo 2 de Apocalipse. Nós já estudamos o capítulo 1, já estudamos a igreja de Éfeso, Esmirna, e hoje vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. E eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse e lermos a carta de Cristo para a igreja de Pérgamo. Quando você olha para esta cidade aqui, uma foto recente, você percebe que Pérgamo não existe mais, ela está em ruínas. Mas a carta para Pérgamo, como nós lemos em Apocalipse, que era uma igreja que existia naquela época, lá no capítulo 22 nos diz que todo o Apocalipse, na verdade, foi escrito para essas igrejas. Mas elas não existem mais. Como assim? Nós já entendemos que assim como no Apocalipse, o dragão representa quem? Satanás. O cordeiro representa Jesus. Miguel também, né? A mulher representa a igreja. E essas igrejas ali da Ásia representam a história do povo de Deus. Então tudo no Apocalipse é simbólico. João escolheu essas 7 igrejas a dedo. Porque Deus deu para ele, né? Vai ser as igrejas. Porque a situação daquelas igrejas iam representar a história do povo de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós aprendemos que essa igreja, ela representa o período inicial, quando a igreja era pura. Você vê para Éfeso, né? Deus faz elogios. A única observação que Deus faz é que ela estava começando a abandonar o primeiro amor. Mas ela odiava as obras dos nicolaítas, que eram aqueles que diziam que a lei foi abolida. Então era uma igreja pura ainda. Quando você olha para Esmirna, a igreja ela permaneceu tão pura que ela passou a sofrer mais perseguições. Teve uma perseguição aqui que nós estudamos de 10 anos, não é? De Diocleciano até Constantino. E durante esse período, os cristãos eles perdiam a sua vida. Eram mortos, fogo, tortura, prisão, espada. E eles temiam essa morte? Eles tinham medo dessa morte? Não, nós estudamos que essa é a primeira morte. E nenhum cristão deve temer isso. O que nós devemos temer, vamos ver hoje, estávamos vivos e perdidos. Eles estavam tranquilos, em paz. E agora, eu queria ler com vocês, no capítulo 2, a carta para a igreja de Pérgamo, que se encontra justamente depois de Esmirna, quando a perseguição acaba. Os 10 anos de perseguição acabou, e agora a igreja não é mais perseguida. E o que acontece agora nesse momento? Vamos ler juntos Apocalipse 2, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E você conserva o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, que foi morto entre vós, aonde Satanás habita. O versículo 14 continua assim. Não são só elogios. Eu tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Porque você tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, aquele que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O verso 15 diz: outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, se arrepende, senão eu venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
Amém, né? Cada igreja começa com Jesus dizendo quem ele é. Para Pérgamo, ele diz o quê? Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, lá em Hebreus 4. E quando nós olhamos o final, ele sempre termina com uma promessa para o vencedor. E agora, quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo, nós percebemos que, você leu aqui em algum momento, que essa igreja está sofrendo a mesma perseguição que Esmirna sofreu? Aqui fala o contrário, né? O trono de Satanás está aí. A sinagoga, a igreja de Satanás. Tanto o trono de Satanás, que é o reino dele, como Satanás agora tem uma igreja. Porque o que nós vamos observar com Pérgamo é que ela vai surgir logo depois que a perseguição termina. Quando Constantino assinou o tratado, o edito de Milão. Acabou aquela perseguição que Esmirna estava sofrendo. Agora a igreja vivia dias de paz. Podia ser cristão sem ser morto. Aparentemente é uma coisa boa, né? Mas isso era um risco. Porque a maneira como essa paz foi conquistada pode ser ilustrada para nós por meio dessa história aqui. Quem lembra dessa história? Cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia. Nessa guerra entre gregos e troianos, os troianos perceberam que não era possível ganhar pela força. Então eles decidiram fazer algo usando a sua inteligência, estratégia. Se eles não podiam destruir os soldados gregos, eles iam se infiltrar dentro de uma cidade. Obrigado, velho. Tá bom, pode ser. Vai ajudar sim. E como eles decidiram se infiltrar dentro da Grécia? Eles construíram um grande cavalo de qual material? Madeira. E dentro desse cavalo, o que eles colocaram? Soldados. E quando os gregos viram esse soldado vindo de Troia, o que eles pensaram? Eles estão reconhecendo que eles perderam. Estão mandando um presente para nós. E agora os gregos não iam ser derrotados pela força, mas foram derrotados pelo engano. Agora ele entrou, quando esse cavalo entra dentro da cidade dos gregos, quem sai do cavalo? Os soldados estavam escondidos. E agora eles destroem por dentro, não mais por fora. Destruíram e venceram por meio, não da força, mas por meio do engano, da estratégia. Satanás, irmãos, ele percebeu que ele não conseguia destruir a igreja pela força. No período de Esmirna, quanto mais ele matava, mais cristãos surgiam, apareciam. Lembra quando foi morto o mártir em Atos capítulo 7? Estevão. Quem era o jovem que estava ali assistindo aquela cena e segurando as vestes de Estevão? Saulo. Era o jovem Saulo. E ele foi tão comovido por aquela cena de alguém sendo morto por crer na verdade, que ele se converteu um tempo depois. Isso acontecia no período de Esmirna. Quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas se convertiam. Se alguém está disposto a morrer pela Bíblia, pela verdade, não se conformar aos padrões do mundo, eu quero saber que fé que é essa. E aí, Policarpo vai dizer o seguinte: o sangue dos cristãos é como uma semente. Quanto mais você mata, parece que mais cristãos surgem. Então Satanás falou: eu estou perdendo a batalha. Quando eu tiro a vida deles, eu estou perdendo, porque eu tiro a primeira vida, né? Eu dou para eles a primeira morte. Quando eles vão ter a vida eterna, eu vou ter que usar outra estratégia. E quando Jesus fala que na igreja de Pérgamo começou a entrar a doutrina de Balaão, nós podemos entender qual foi essa estratégia. É só você olhar para a história de Balaão lá no Antigo Testamento. Quando nós olhamos essa história, você não precisa abrir. Mas lá em Lucas 25, vai dizer para nós qual foi a queda de Israel. Pense comigo, gente. Assim como a igreja da Nova Aliança é o Israel de Deus, na Antiga Aliança, o Israel, lá de Jerusalém, né, era o Israel de Deus. Israel estava ganhando todas as guerras. Por quê? Porque Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó que ele daria para a sua descendência a terra de Canaã. E para chegar até Canaã, Israel precisava passar por vários inimigos.
Deus não desejava, vocês sabiam disso. Deus não desejava destruir nenhuma nação. Mas as nações se interpunham e colocavam assim: vocês não vão passar por nós. E Israel era obrigado a destruí-los. Até que um dia chegou a vez do rei. Qual é o nome do rei? A gente leu o nome dele hoje. Rei Balaque. Balaque era o rei de Moabe. E o que ele pensou? Israel já deixou um para trás, 2, 3, 4. Agora o próximo sou eu. Moabe estava entre Israel e Canaã. E ele falou: misericórdia. O próximo rei a ser destruído, o próximo povo a ser aniquilado vai ser os Moabitas. E aí Balaque quis contratar um profeta para amaldiçoar Israel. E esse profeta se chama Balaão. Que nós lemos aqui a doutrina de Balaão. Balaão conseguiu amaldiçoar Israel? Por que não? O povo era abençoado, protegido, porque estava em obediência a Deus. Por isso eles tinham vitórias. Então, aí Balaão começou a se afastar de Deus. Ele tentava amaldiçoar, porque a Balaque ofereceu muito dinheiro para ele. Será que hoje tem gente, né, que prega as coisas só por causa do dinheiro, né? E aí Balaão começou a falar: nossa, mas ele está me oferecendo muitos bens. Ele ia de novo, tentava amaldiçoar Israel e não conseguia. Foram 4 vezes. Por que não? Israel estava obediente a Deus, protegido, estava dentro das leis da aliança. Agora, Balaão teve uma nova ideia. Se você leu comigo aí, no verso 14 diz que a doutrina de Balaão passou a ensinar Balaque a armar ciladas. Começou a enganar Israel. A gente não vai conseguir vencer eles amaldiçoando, perseguindo, com o poder da espada, porque o Senhor dos Exércitos está com ele. Assim aconteceu com a igreja de Esmirna. Mas agora chegou em Pérgamo, o que Satanás começou a fazer? Eu vou começar a armar ciladas. Qual foi o engano que Deus usou nos dias de Balaque? Foram 2 coisas que nós lemos hoje. Os 2 enganos: prostituição e idolatria. Aí fala comer carne sacrificada a ídolos e prostituição. Esses 2 pecados estão descritos aqui, onde nos diz que, como Balaão não conseguia amaldiçoar Israel, agora eles conseguiram fazer com que os israelitas se deitassem com as mulheres moabitas, prostituição, e também depois adorassem os seus ídolos. Esse é um processo que sempre acontece na Bíblia. Salomão se casa com uma mulher pagã, filha do rei do Egito, e depois adora os seus ídolos. Isso é algo comum, infelizmente. Mas no Apocalipse, isso agora vai se cumprir de maneira espiritual, porque está usando essa história como modelo. E qual será que foi a prostituição da igreja nesse período? A igreja começou a deixar de ser aquela mulher pura, que nós vamos ver lá no capítulo 12, e passou a se tornar uma igreja, uma mulher impura, prostituta. Ela larga o seu senhor, o seu marido, que é Cristo, e passa agora a seguir os costumes dos reis da terra. Essa é a prostituição. E a idolatria? Oi? Adorar outros deuses? Alguém comentou outra coisa? Eu falei também. Também, né? Também. Quando a igreja começou a abandonar o seu marido fiel e praticar a prostituição, né, seguindo os reis da terra, fazendo aliança com os reis da terra, automaticamente ela começa a adotar costumes dos idólatras. Vamos ver alguns exemplos disso. Esses 2 casos: idolatria e adultério, estão na igreja de Pérgamo. E quando Satanás percebeu que não podia mais vencer a igreja perseguindo, ele venceu infiltrando. É importante, irmãos, deixar bem claro que Cristo disse que as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja? Não. O Satanás, ele tenta. No período de Esmirna, ele tentou prevalecer, mas as portas do inferno, e naquele texto lá, a palavra é sepultura também. Ou seja, matava muitos cristãos, mas a sepultura não ia vencer eles, porque eles vão sair de lá, né? Mas agora ele tentou vencer por meio da infiltração. Por muito tempo ele obteve sucesso. Nós sabemos que finalmente ele não terá, né? Que isso foi prometido por Jesus. Quando a perseguição acabou, o cristianismo entrou nas cortes e nos palácios dos... Quem foi o primeiro rei a se tornar cristão?
Constantino. É ele que nesse ano aqui acabou com a perseguição de 10 anos. Começou com Diocleciano. Quando acabou a perseguição, o cristianismo colocou de lado aquela humilde simplicidade de Cristo e os seus apóstolos, em troca de quê? Pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Como Constantino se torna agora um professo cristão, ele se diz agora cristão, mas ele continua adorando outros deuses, os cristãos agora começaram a pensar na possibilidade de deixar de ser perseguido e agora começar a ter bens neste mundo. Agora nós podemos estar nos palácios reais, podemos ter os recursos, as riquezas, fazer aliança com os imperadores. E agora muitos pagãos, adoradores de... Lembra da idolatria que nós lemos aqui? Eles professavam estar convertidos, unidos à igreja. Mas eles ainda se apegavam a corações não convertidos entravam na igreja. Mudavam apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo imagens de Maria e imagem de santos. Aí começou a entrar na igreja idolatria. Os pagãos tinham seus deuses, suas imagens? Tinham. Vários deuses pagãos, né? Desde o Antigo Testamento, Baal, Astarote, muitos deuses pagãos. Mas quando eles se tornam cristãos, eles só mudaram de deuses. Continuou com as imagens, mas agora imagens de Jesus, de Maria, dos santos, e adoravam seres humanos também. Por quê? Pagãos entrando na igreja nesse período, após o imperador Constantino. Irmãos, se eu fosse citar todos os costumes dos pagãos que entraram na igreja nessa época, o culto hoje ia terminar 10 horas da noite. E começou a mudar a maneira de vestir, e uso de joias, tudo que os pagãos foram trazendo, que os cristãos nunca fizeram. Mas desde Israel a gente já vê esses costumes. Mas tem um outro interessante. Vamos continuar aqui nas imagens. A fim de dar para os conversos do paganismo uma substituição, para os seus ídolos, e promover a sua aceitação, ou seja, eles continuarem vindo para a igreja, foi gradualmente introduzido no culto cristão a adoração de imagens e relíquias. Roma pretendeu eliminar a lei de Deus, o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividiu o 10º mandamento para conservar o número deles. Tirou um e dividiu o 10 em 2 para continuar tendo 10. Irmãos, até a Bíblia pode se tornar para nós um ídolo. Por exemplo, estávamos no acampamento, esse final de semana, e uma de nossas gravadoras aqui da igreja, do nosso clube no caso, ela de manhã falou assim, vamos deixar aqui a Bíblia aberta direitinho aqui na cama, para Deus proteger a barraca. Não tem nada de errado com isso, gente? É assim, é algo bonito, deixa ali, claro. Mas às vezes a nossa ideia é essa, que um objeto ele tem um poder mágico, Então pessoas nessa época cometiam pecados horríveis, mas iam lá, adoravam um objetinho, tocavam ali, faziam o culto do objeto e estava resolvido, Isso é paganismo. O paganismo não transforma o coração. O paganismo ele barganha com Deus. Pequei muito, agora eu vou lá e dou meu dinheiro. Vou lá e confesso. E ando de joelho tantos dias. E rezo tantas, Minha vozinha até hoje faz com muita sinceridade no coração. Tem que entender isso. Mas isso é paganismo. Cristo não quer que você dê dinheiro para perdoar seus pecados. Entrou na igreja nessa época também. Não quer que você vá até um lugar de joelhos ou pagando penitências. Lutero um dia estava fazendo isso. Enquanto ele estava ali, de joelhos, ele percebeu: Cristo morreu pelos meus pecados. Pagou o preço do pecado. Para que eu agora tenha que ficar pagando aqui? Isso não faz sentido. Ele quer mudar meu coração. Você não pode ganhar o favor de Deus só vindo na igreja. Ele quer mudar a sua vida. Amém. E os pagãos não entendiam isso. O mais importante é o que faziam lá fora. E aí, quando nós olhamos para a história de Pérgamo, começou na igreja prostituição e idolatria, traindo a Cristo e seguindo costumes dos reis da terra. Uma coisa segue a outra. Olha um outro engano, irmãos, e esse é o último que eu gostaria de ver com vocês hoje. Nos primeiros séculos, Esmirna e Éfeso, os primeiros séculos ali da igreja, o verdadeiro sábado foi guardado por quantos cristãos? Todos, isso aqui é história. Mas com grande argúcia, inteligência, Satanás operava mediante seus agentes, começou a entrar agora no cristianismo, infiltrado.
para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo sem chamar muita atenção, primeiro ele foi feito um dia de festividade em honra. Porque se viesse para a igreja assim, agora nós vamos começar a adorar o Deus Sol, seria muito, né? Nossa, nós vamos fazer isso, né? Isso é coisa de pagão. Mas é meio bonitinho, entendeu? É o dia que Jesus ressuscitou. É que nem as imagens. Não adora mais os seus deuses lá. Adora a imagem de Maria, está na Bíblia, entendeu? Satanás é muito astuto, gente. Tem que abrir nossos olhos. Fala, Senhor, abre os meus olhos. Porque hoje nós não estamos sendo perseguidos. Talvez é porque estamos sendo enganados. E aí, nesse momento, esse dia não era um dia santificado ainda. Era só um dia de feriado, entendeu? Mas pouco a pouco esse dia foi se tornando um dia santo. Até que o 7º dia foi esquecido. E agora a igreja começou a odiar os judeus. Coisa que a Bíblia nunca nos ensinou. E a partir desse momento, o dia do sol, que nós já vimos muito aqui, que era adorado pelos pagãos, agora veio por meio dos bispos da igreja, que começaram a se centralizar em Roma. Cada vez mais, nesse período de Pérgamo, o líder da igreja de Roma começou a ter mais voz do que os outros, sabe? Então a igreja de Roma começou nesse período, no meio do cristianismo, ter mais poder, influência, e começavam a seguir mais o que o líder de lá falava do que os outros. E eles estavam inspirados pelo amor à palavra de Deus? Sim ou não? Não. Inspirados pela ambição e sede do poder. A tentação que Cristo venceu, a terceira tentação, né, de Satanás. Satanás disse para Cristo, se você prostrado me adorar, eu te darei toda essa terra. Jesus, ele aceitou essa proposta? Não. Os cristãos desse período aceitaram. Para ter todo esse mundo, termos a aceitação dos pagãos, entrarmos nos palácios, termos riquezas, termos bens, vamos ter que abrir mão da palavra de Deus, não tem como. E foram feitas concessões após concessões. Até que o próximo texto que eu queria ler com vocês diz assim, olha o que diz esse texto, irmãos. A igreja naquele tempo, o período representado por Pérgamo, encontrava-se em um perigo pequeno ou um grande perigo? Terrível perigo. Qual era o perigo deles? Prisão, tortura, fogo, espada? Eram bênçãos, se fossem comparados com esse perigo aqui, de estar vivo, mas em adultério espiritual, em idolatria espiritual. Para eles seria 1000 vezes mais vantajoso para nós sermos presos, torturados, queimados ou mortos à espada, do que vivos enganados por Satanás. Nós temos que refletir muito na nossa experiência cristã. Porque a igreja de Pérgamo, nessa situação aqui para Deus, não faz nenhuma diferença do que alguém que está fora dele. A maioria dos cristãos, infelizmente, irmãos, finalmente consentiu e baixou a norma. E formou-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Os cristãos viviam em Roma no primeiro século como estrangeiros. Eram de outro mundo. Uma vez um jovem chamado Plínio, ele foi chamado por um dos imperadores para investigar por que os cristãos são tão diferentes. Então Plínio vai e observa um culto dos cristãos e fala, esse povo não é desse mundo. Eles cantam hinos e oram a um tal de Jesus, chamando ele de Deus. Os cristãos eram de outro mundo. Mas nesse momento aqui, o cristianismo passou a ser a igreja desse mundo. É por isso que é dito que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Agora não era mais Cristo que era o seu rei, mas o líder dessa igreja era Satanás. E quando nós olhamos para o último texto que eu queria ler com vocês, nós vamos encontrar a promessa de Cristo para aqueles que, observando essas advertências feitas para Pérgamo, vão aceitar a repreensão de Cristo e se arrepender. O verso 17 diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o seu novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Duas promessas são feitas aqui aos cristãos que permaneceram fiéis. Aqui diz que na época de Pérgamo, não foram todos que caíram em apostasia. Foi
a maioria, significa que um número foi fiel. Enquanto Satanás oferecia o banquete do mundo, né, as carnes sacrificadas aos ídolos, que nesse período era idolatria e vários costumes idólatras pagãos entrando no meio do povo de Deus, Cristo oferece um outro banquete aqui. É o banquete que vai ser nos dado e nós vamos nos alimentar do maná. Aonde que o maná ficava escondido no santuário? Dentro da arca, lá no lugar santíssimo. Um dia, quando Cristo voltar, nos levar para o seu santuário, o Apocalipse nos diz que nós vamos, ao entrar no céu, participar das ceias, das bodas do Cordeiro. O próprio Cristo, Lucas 12, nos diz, vai tirar suas vestes de cima e vai nos servir. Ele vai nos dar do maná. Comeremos o pão do céu que foi dado a Israel comer. Será que vale a pena trocar isso, né, por riquezas deste mundo, como os cristãos de Pérgamo fizeram? Trocar por trabalho, honras, riquezas, nada vale a pena. Mas tem uma segunda promessa que é feita. Não é só o banquete com Cristo numa mesa de quilômetros de distância, com todos os salvos. É também uma pedrinha branca escrito um novo nome. Algumas pessoas na Bíblia passaram pela experiência de terem um novo nome. Uma dessas pessoas é Jacó. Jacó, ele, desde pequeno, sempre fazia aquilo que o seu nome significava. Qual é o significado de Jacó? Enganador. Ele mentia para o seu irmão, seu pai, era um enganador. Um dia ele se encontra com Cristo, passa uma noite lutando com Cristo, e pela manhã ele recebe um novo nome. Jacó agora não se chamaria mais enganador. Cristo agora o chama de Israel. Esse homem se tornou uma nova pessoa. Aquele que luta com Deus agora. E venceu, né? Dele vieram 12 tribos. Olha como que o nome de Jacó nunca vai ser esquecido, né? Israel. Deus pode pegar a experiência de uma pessoa, como a de Jacó, que já se afastou dos caminhos de Deus, que já cometeu idolatria espiritual, adultério espiritual. Tiago 4,4 nos diz que aqueles cristãos que amam o mundo são adúlteros. Mas Deus pode pegar essa vida suja, contaminada, e um dia lhe dará uma pedrinha no céu, branca, com um novo nome, dizendo para cada um de nós a mudança e a transformação que Ele fez em nossas vidas. Nós possamos aceitar essa mudança, que possamos estudar a história das igrejas, como hoje fizemos de Pérgamo. Eu não fiz hoje 2 igrejas como na última semana, porque não ia dar tempo, né? É melhor aprofundar um pouquinho mais do que passar muito rápido. E que nós possamos continuar estudando sobre essa história do povo de Deus, dos erros e dos acertos que cometeram. E possamos ser fiéis, como foi Antipas, né? Nós lemos ali hoje. Teve um infiel nesse período de Pérgamo. Ele é a testemunha fiel que foi morta nesse período aí de engano. Alguém que permaneceu fiel à palavra de Deus e que negou a oferta de Satanás de dar para os cristãos os bens deste mundo. Porque aquilo que é prometido para nós é muito superior. É a nova terra. É a terra renovada. Então que possamos aceitar essa promessa. E enquanto neste momento agora cantamos o hino final, que você se coloque de pé se é o seu desejo aceitar esse convite de ser vencedor, comer do maná celestial, o pão do céu, e receber um novo nome, tendo seus pecados perdoados, vivendo uma nova vida com Cristo. Não somente de aparência, mas uma vida totalmente transformada e sendo verdadeiramente convertidos dentro da igreja.